Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você só chegou agora, eu te explico que a gente está falando sobre Mazzaropi Cultura Caipira, que tem tudo a ver com os 372 anos aqui do nosso município. 372 anos que chegou na categoria de vila, que a gente é um pouquinho mais velho que isso. Estamos conversando com quem? Com Cláudio Marques, curador do Museu Mazzaropi, e com Márcio Carneiro, nosso secretário de Cultura e Turismo, que também está lançando um livro muito bacana chamado Eita Nós, são contos caipiras, né, secretário? Eu queria perguntar para vocês dois, a pergunta vale para ambos. Mazzaropi estourou no Brasil inteiro. Há quem diga que fez até 10 milhões, alguns filmes teve bilheteria de 10 milhões de pessoas. Então é muita gente, então não é só a cultura do Vale que ele conquistou. O que tinha de diferente, o que essa cultura tem de diferente, que alcançou tantas pessoas em lugares tão distantes daqui? Quem quiser começar? Vai lá. Então eu começo. Bom, o Mazzaropi, ele, a partir da personagem do caipira, né, ele conseguia retratar uma situação pela qual o Brasil inteiro passava, né, naquele período, né? Mas não era só isso, porque se fosse só isso, os filmes dele hoje não seriam tão vistos, né? Ele trabalhava tudo isso com humor, e o humor é uma arte que raramente envelhece. A gente até tem umas fotos, né, de alguns filmes que o museu cedeu pra gente, dá pra produção colocar aí para ilustrar enquanto o Cláudio comenta aqui com a gente. Nós trouxemos fotos que dizem respeito diretamente a Taubaté, porque são cenas feitas na cidade de Taubaté ou no estúdio, como essa, que era o estúdio lá na Fazenda Santa, que foi o primeiro estúdio dele, né? Então, você vê, outra coisa também que a gente fez questão de mostrar, é a quantidade de pessoas da região que filmaram com ele. Muita gente participou dos filmes dele, e isso é muito legal. Todo mundo conhece alguém que foi figurante. Exatamente, né? É muito. Então, isso acabou sendo, desculpa, uma marca dos filmes dele, né? Dele trabalhar e revelar pessoas, atores daqui da região, que acabaram sendo conhecidos no Brasil inteiro, né? Essa ali atrás era a fazenda da Dona Odete. E aí é a Igreja dos Remédios, eu acho. Acho que sim. Ah, não, é do Belém, a Igreja do Belém. É que tem uma luz aqui bem para mim aqui. Mas essa também é no Belém. Então, ele participava da vida da cidade, né? Filmando, envolvendo pessoas, convidando pessoas para trabalharem, que é uma experiência que outros diretores fora do Brasil também fizeram. E mesmo no Brasil você tem alguns casos. Esse é o remédio lá. Esse é os remédios, E que acabaram, essas imagens de Taubaté acabaram representando o Brasil. Essas imagens representavam o Brasil, né? Não era um filme feito em Taubaté para a população daqui. Não, ele conseguiu fazer um tipo de cinema que ganhava uma representatividade, não só a personagem, mas também como as paisagens, desse Brasil que ainda hoje existe e que merece existir, porque tem uma profunda ligação com a cultura e os símbolos brasileiros. Você vai reparar, aí é no Hospital Universitário. Nossa. Quando você pega os filmes, assiste os filmes do Mazzaropi, olhando o cenário, você repara que vários símbolos da cultura brasileira se repetem em todos os filmes. As imagens sacras, os objetos do trabalho, o estilo de roupa, que era uma roupa muito, digamos, muito comum naquela época, né? Era muito usada, né? Não é hoje, não tinha a diversidade que tem hoje. Então ele conseguia, com vários detalhes daqui de Taubaté, criar uma imagem universal.
Acho que a linguagem, né, o Cláudio? Eu acho que, na verdade, assim, ele não teve público-alvo. O público-alvo dele foi o geral, porque ele falava o linguajar comum do que as pessoas necessitavam falar, ouvir, né, desculpe. Mas, enfim, eu acredito que dentro do contexto da linguística, a metáfora é uma fórmula que existe para poder atingir todos os públicos, né? E ele, o Mazzaropi, ele usava os filmes dele através de muita metáfora, né? Eu costumo dizer que Jesus Cristo, se não fosse interpretado como Deus, especialmente pela Igreja Católica, ele entraria pela história como um grande programador neurolinguístico, porque a linguagem dele era uma linguagem metafórica, né? Onde várias tribos conseguiam entender aquilo que ele queria dizer. E Mazzaropi não foi nada diferente disso, no sentido linguístico da situação que eu estou falando, né? Então, por isso, como o Cláudio mesmo disse, ele não falou apenas ao povo taubatiano, mas ele falou da necessidade de um povo. E a partir do momento que você mostra para o povo a sua necessidade e dentro de um aspecto metafórico, você diz, estou junto, você consegue conquistar de uma maneira global, né? E Mazzaropi fez isso muito bem, né? Dentro das inteligências múltiplas, eu acredito que é uma inteligência que hoje em dia não são todos os comunicadores que têm. Então, eu acho que é esse viés que ele tinha de diferencial, né? Do que a gente nota nos dias de hoje com os nossos comunicadores. Como secretário de Turismo e Cultura, a gente estava comentando que existe a possibilidade de Taubaté ser um município de interesse turístico. Sim, sim. O que pode ser trabalhado em relação a Mazzaropi, em relação mesmo ao sítio do Capão Amarelo, que também tem um pouquinho do caipira que você disse? Então, nós estamos na luta, estamos tentando finalizar esse processo para que, se Deus quiser, Taubaté ganhe, vou usar um termo mais popular, ganhe essa situação da gente estar introduzindo aqui o município de interesse turístico. Mas é aquilo, é focar, tomar uma direção para que, em cima dessa direção, criem-se lacunas, criem-se aspectos transversais para poder a cidade crescer num montante único. Mas sem essa espinha dorsal, a gente não vai para lugar nenhum. E hoje, posso estar errado, me corrijam, né? Quem puder aí, eu acredito que essa espinha dorsal parte da cultura caipira. É a cultura caipira que, na verdade, é a edificação da cultura que promove não só Taubaté, como o Vale do Paraíba. Caso a gente consiga essa conquista do MIT, é claro que nós vamos estar elaborando junto com o Conselho, que, né, nós temos, graças a Deus, hoje um Conselho de Turismo funcionando muito bem na cidade, né? Então, junto com o Conselho, aí sim a gente vai traçar essas metas para que o turismo cresça na nossa cidade. Bem interessante. E, Cláudio, o senhor está acostumado aí a saber tudo sobre Mazzaropi, viu todos os filmes, está por dentro do que ele falava. Só que Taubaté cresceu, passou bastante tempo, virou uma cidade muito urbana até, que quase a zona rural ainda existe, mas é pequena até relativamente. O que sobrou do taubatiano hoje, daquele taubatiano que era representado na época? Eu acho que bastante desse taubatiano. A gente encontra com essa cultura, ela não morreu, ela não se transformou, e eu acho que essas ações, como o Márcio fala, elas são importantes justamente para você manter viva essa cultura, que sem uma cultura a gente não vai a lugar nenhum, uma cultura própria. A gente vira mero reprodutor de outras culturas com as quais a gente não tem absolutamente nada a ver e sim a engolir. Então, essa cultura caipira, essa cultura rural, esse modo de viver, essa qualidade de vida, esse jeito de pensar, que tem o lado bom e o lado chato, né? Como diz o Negão, tem o diabão e o diabinho, né? Tem aquela coisa boa, mas no conjunto, essa riqueza, como toda cultura tem, né? É estratégico que a gente proteja no sentido de manter viva e no sentido
de reconhecer a importância que ele tem, porque não é só manter vivo e desdenhar. Precisa reconhecer a importância que ela tem, e essa importância é fundamental para o nosso futuro. Por exemplo, na cultura caipira, quando você fala na área rural, o caipira sempre teve o hábito da poliplantação. Ele sempre foi um sujeito que plantou várias coisas e criou várias coisas. E nunca foi da monocultura a plantação dele. O futuro hoje, na área agrícola, qual é? É a poliplantação. Então, o conhecimento que ele tem não pode ser perdido de forma nenhuma, porque pode até parecer estranho, mas tem por trás um conhecimento científico estratégico para que você retome esse tipo de estratégia de desenvolvimento econômico ligado à cultura na região do Vale. Então, é fundamental a gente recuperar essa cultura para dar uso, para ir à frente com ela. Não é preservar por preservar, é ver nisso uma ferramenta de desenvolvimento para a região, que é uma região, historicamente, a região do Vale é uma das poucas regiões que passou por todos os ciclos econômicos do Brasil. E todos eles deixaram um impacto muito pesado, ambientalmente falando. Está na hora da gente recuperar a questão ambiental, até porque é estratégico. Nós estamos entre São Paulo e Rio, e boa parte da água dessa cidade vem daqui. Então, nós estamos falando de uma coisa, olha aonde vai tudo isso. E para a gente chegar nisso, a gente precisa se dedicar à policultura. Então, eu estou falando apenas um aspecto. Tem muitos outros aspectos do porquê que é importante manter essa cultura viva e usar dela para benefício turístico, desenvolvimento econômico, recuperação ambiental, enfim, todo o futuro tem uma relação direta com essa cultura. Então, é uma riqueza. É uma conversa que não é para 10 minutos. Passa rápido demais, o nosso tempo já está estouradíssimo. Mas eu queria que o Márcio contasse um pouquinho do livro bem rapidinho. Já até tem a imagem da capa, que está linda, por sinal, para quem tiver o interesse aí de ler. A capa, inclusive, foi feita com o pessoal nosso. Foi uma capa que eu desenvolvi, mas você vê artesanato nosso. Aquela colher, por exemplo, foi o Seu B quem fez. Depois tem alguns artesanatos ali em cima, que também foi artesanato lá dos sertões de Taubaté. Aquele terço que está ali pertenceu à minha avó e por aí vai. Que ótimo. Então, é um livro que eu coloco 22 contos inéditos. Tudo isso que o Cláudio acabou de falar está dentro desse livro, mas com linguajar muito cômico, né? Dentro dessa língua Nhengatu. E a partir do dia 6, nós faremos o pré-lançamento no Vivá. Esse pré-lançamento foi o Vivá quem nos forneceu. Então, vão ter autoridades, a lista de convidados partiu deles. E no dia 9, aí sim é um lançamento para quem quiser ir nos Sertões de Taubaté, com apoio total e absoluto do Seu Silésio. Vai ser uma festa cultural com muita viola caipira, muita sanfona, enfim, as coisas, porque eu também ponho algumas receitinhas no final do livro, que a Ditinha Benzedeira, que é a nossa personagem principal, ela também é uma grande cozinheira. Então, no meio dos contos, ela fala, entra pra dentro, banca aí, vamos comer um bolinho caipira, etc e tal. Então, o bolinho caipira, no final do livro, tem uma receita do bolinho caipira, enfim. E tem a versão em áudio. E tem a versão, vai vir junto a versão em áudio, né, narrado por mim mesmo, e a partir da próxima semana vão estar em praticamente todas as livrarias do Brasil, se Deus quiser. Para divulgar um pouquinho mais aí da nossa cultura caipira. O tempo foi muito curto, dava para falar mais de uma hora de Mazzaropi, mas se você tem interesse no assunto, seja Mazzaropi, vai no museu, gente, frequenta o museu, é lindo, quem nunca foi, dá uma passadinha lá. Qual é o endereço mesmo, Cláudio, certinho? Bom, é a Estrada Márcio Mazzaropi, número 100. Exatamente.
E se gostou da ideia dos contos também, procura o livro do Márcio, que vale muito a pena. Tá bem bacana. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço a audiência. Se você gostou desse programa, quer ver de novo, quer passar para alguém, quer mostrar, você sabe que tá no YouTube, tá no Facebook, tá em todas as plataformas do nosso site também. E é claro, ao longo das reprises aí na TV Câmara Taubaté, que tem coisa nova aí sobre Taubaté, sempre na programação que tá feita com muito carinho. Eu agradeço de novo a audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.